Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Refletindo e Indo, um lugar para aprofundarmos em busca do autoconhecimento e reconexão espiritual. Porque para quem procura profundidade, uma piscina não é o suficiente. Eu sou o Cadu e hoje eu serei o seu host. No episódio de hoje, vamos refletir sobre coisas que podemos adicionar na nossa rotina, no nosso dia a dia, para justamente aumentar o nível de conexão de nós com nós mesmos. Então, vamos mergulhar no oceano do conhecimento. Antes de mais nada, eu quero parabenizar todos nós, porque já estamos há um mês refletindo e indo. E se por acaso você acabou de chegar e não acompanhou os outros episódios, fique à vontade, pois já temos alguns episódios com conteúdos reflexivos. Lembrando que a cada episódio, a reflexão não acaba quando o episódio termina, certo? Ou pelo menos não deveria, pois a cada episódio levantamos questionamentos e reflexões sobre algum tema, justamente para provocar uma reflexão de cada um e chegar a próprias conclusões, enfim, chegar a outras conclusões ou as mesmas conclusões, mas pelo menos dando o nível de reflexão mínimo, certo? E é justamente isso que vamos adentrar hoje. Já abordamos algumas questões um pouco mais profundas, como o paradigma vigente e um outro paradigma, uma outra visão de mundo para analisarmos, questionarmos e refletirmos sobre. Também falamos vastamente sobre o autoconhecimento, embora a sua profundidade, a sua complexidade, ela acaba sendo muito grande para debatermos aqui e chegarmos a todas essas conclusões através de episódios de um podcast, ou de um vídeo, ou de qualquer coisa que seja. É realmente na vivência que a gente vai alinhando e aprendendo de certa forma. E é justamente visando a vivência, visando a experiência, que hoje vamos refletir sobre coisas que podemos adicionar no nosso dia para justamente chegar nesse nível de autoconhecimento cada vez maior, esse nível de reconexão espiritual cada vez maior. Porque quando falamos de autoconhecimento, comentamos bastante sobre os padrões repetitivos que fazemos, certo? E notando essas coisas e, enfim, fazendo essas autoanálises da maneira mais honesta, mais transparente que conseguirmos e até precisando de ajuda, sabendo a quem recorrer, principalmente para psicoterapeutas, enfim, vai depender da situação de cada um. Então, cada situação é uma situação. Hoje, vamos falar sobre várias coisas que já se tem tanta informação que está até um pouco feio para nós não chegarmos e tomarmos uma posição em relação a isso. Se é o que buscamos, a questão do autoconhecimento como um todo, certo? Claro que experiências e experiências. Por isso é necessário que fiquemos vigilantes, certo? Mas quando falamos em autoconhecimento e reconexão espiritual, assim como tudo na nossa vida, tudo que nos falam, tudo que falamos, tudo que ouvimos, nós já temos algum conceito prévio sobre. E o que significa isso? Significa que a palavra autoconhecimento, a palavra reconexão, a palavra espiritual ou a junção reconexão espiritual, enfim, tudo isso nós já temos conceitos prévios que, se não tivermos dado a necessária reflexão sobre eles, pode ser que eles sejam preconceitos. Porque o preconceito, na verdade, é algo que você não refletiu sobre e que não está baseado em nenhuma verdade, portanto, é só um julgamento seu e não necessariamente ele está certo, ok? Trazendo isso, essa informação para a nossa reflexão, temos que pensar que, quando pensamos em autoconhecimento, o que significa autoconhecimento para mim? Certo? Quais são os meus conceitos prévios sobre autoconhecimento, caso eu não tenha dado essa reflexão necessária? Mesma coisa para o mundo espiritual. O que é esse espiritual? Será que eu já refleti sobre? Ou estou vivenciando de uma maneira, mas será que essa é a única maneira? Quais outras maneiras? Já ouvi falar isso, já ouvi falar aquilo. Então, é importante essa reflexão, porque assim saberemos um pouquinho qual é a nossa linha de chegada, ou pelo menos onde pensamos chegar. Porque o nosso cérebro racional, humano, ele tem muita dificuldade em pensar a níveis abstratos. Mas ele tem extrema facilidade em conectar essas
ordens cronológicas, essas linearidades. Então é dessa forma que ele acaba pensando e dando esse fator tempo, esse fator chegada, esse foco, ele consegue visualizar muito mais fácil, certo? E isso é ótimo de certa forma, porque sabendo que ele funciona assim, a gente consegue utilizar isso a nosso favor. Então, sabendo o que é esse autoconhecimento, sabendo o que você quer para sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos, isso traz mudança de hábitos, óbvio. Mudança de hábitos são mudança de padrões. Mudança de padrões comportamentais, ou, enfim, pode até ser psicológicos, mas vão refletir no comportamento. Fazendo essa mudança de padrão, já é um autoconhecimento. Então, entenda como tudo está conectado, de certa forma. Por isso é muito importante sabermos onde queremos chegar para justamente recalcular a rota, se necessário, né? E visando o autoconhecimento, visando a conexão espiritual, por vezes podemos pensar que, por exemplo, principalmente a conexão espiritual, ela é algo tão transcendental que não estamos vivenciando. Ela é algo tão transcendental que eu não estou fazendo viagem astral a todo momento, eu não estou tendo contato com outras raças alienígenas, enfim, fazendo aquelas coisas de entrar em portais e tal. Então, na verdade, eu não estou vivenciando o mundo espiritual. Mas será que é só isso? E o que significa, por exemplo, adentrar um portal? Um portal não é nada mais do que uma alteração de estado. Então, quando você altera de feliz para triste, você entrou em um portal, de certa forma. Então, o que são portais? Entende? Os conceitos prévios que temos sobre as coisas, às vezes estamos pensando somente em uma vertente quando várias outras acabam se abrindo. Tendo isso em mente, faz sentido reanalisarmos nossos hábitos. Falamos inicialmente sobre os padrões repetitivos e análises que faremos na caminhada do autoconhecimento. Mas falando em hábitos, é muito necessário que paremos e analisamos o que significa esse hábito, o que ele faz para mim. Porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, principalmente da parte mecânica do nosso cérebro, e eu digo isso da visão do paradigma mecanicista, que o nosso cérebro é uma máquina, né? Então, analisando ele como um todo, principalmente a neurociência, tendo tanta informação assim, principalmente sobre o nosso cérebro e todas as outras vertentes de conhecimento que temos sobre nós, indiferente se está relacionando ou não esse lado espiritual, mas principalmente da questão máquina do nosso organismo, do nosso ser, da nossa existência, então faz sentido que algumas desses hábitos tenhamos muita informação técnica sobre. Por exemplo, exercício físico. Já está mais do que comprovado, já foi escancarado para nós todos os benefícios que exercício físico traz. Ele pode te ajudar justamente a largar dependências químicas, dependências de remédios ou, enfim, até outro tipo de dependência, certo? Então, obviamente é uma complexidade muito grande. A questão aqui não é falarmos os benefícios disso. Não sou nenhum especialista nessa questão, então é necessário procurarmos especialistas, de preferência mais de um, ver vertentes diferentes, analisar esses estudos. Já vimos que os estudos, de certa forma, eles estão dentro de uma caixa de paradigma. Então, que paradigma é esse? É importante saber essas coisas, certo? Podemos tirar uma conclusão muito melhor para nós mesmos. Irrelevante se a pessoa que fez o questionamento, fez o experimento, se essa pessoa pensa no mesmo paradigma que eu. Mas, se a informação é valiosa, ou pelo menos ela é de valia, então eu posso considerar isso junto com outra pecinha de outra pessoa, e, enfim, vou formando essas opiniões. Então, trazendo novamente o exercício físico, analisando pessoas, analisando situações, analisando contextos que queremos estar, justamente daqui 5, 10, 15, 20 anos, ou nessa conexão espiritual que falamos, ou nessa jornada de autoconhecimento, faz todo sentido incluir o exercício físico na nossa vida. Hoje em dia, com a comodidade que temos, com a vida da forma que levamos, com a tecnologia dita avançada para trazer essa comodidade, onde inicialmente o ser humano não conseguia ficar parado para justamente comer, ele tinha que sair, caçar, achar maneiras, enfim, por mais que depois a agricultura trouxe certa
comodidade por não precisar ficar se mudando a todo momento, certo? Poderia morar no mesmo local, mas ainda assim tinha que trabalhar e tal. Hoje em dia, por mais que podemos trabalhar, se você tiver o dinheiro, você, tendo dinheiro, você consegue comer, não precisa nem sair de casa. É muito simples, é muito fácil. E isso não necessariamente é algo ruim, mas entenda que isso é uma coisa a menos de hábitos que eram relacionados com o exercício físico. Hoje em dia, até diz-se mais sobre exercício físico para justamente combater essa deficiência, seja emocional, seja racional, seja psicológica, de conseguir analisar que, comer demais também faz mal. Comer demais sem se mexer, o meu corpo tá faltando alguma coisa. Ou até só existir sem justamente fazer exercício físico não funciona tão bem. O meu corpo poderia estar performando de uma maneira melhor. E quando falamos performando, é importante notar que essa performance está totalmente atrelada com o seu nível de consciência de autoconhecimento, com o seu nível de consciência espiritual. Porque, por exemplo, para e analisa. O que são essas energias espirituais? A gente não vê, a gente não consegue perceber tão facilmente, precisa analisar com um pouco mais de crivo para a grande maioria das pessoas, certo? Mas como é que eu vou me conectar com essas esferas, com essas energias, com essas coisas, sendo que aqui a minha parte máquina, ela está pedindo socorro. Ela está em estado deplorável. Porque pensando em outros corpos, no mínimo, temos esse outro corpo espiritual. Temos esse espírito, essa alma, essa conexão com isso. Sem falar em outros corpos, mas enfim. Então tem mais de um. Então esse aqui é o meu físico, beleza? Aproveite ele, é óbvio, se eu der de cara com a parede vai doer, vou me quebrar todo, certo? Então tem que ter a questão máquina, tem que estar polida também, para me conectar com a questão espírito, a questão alma, enfim, essa outra vertente, esse outro lado, certo? Essa conexão ser mais clara, ser mais transparente também. E o exercício físico, ele traz justamente isso. Lá nas antigas, para e analisa, o que teríamos que fazer? Sair para caçar, como falamos, depois agricultura, enfim, depois até sair para comprar, já ficou um pouco mais simples. Hoje não é necessário nem sair para comprar e nem receber em casa e fazer. Hoje é só receber e comer. É só dopamina, certo? Então, é algo para analisarmos, o exercício físico também trazer para nossa rotina. Outra questão de extrema importância, totalmente atrelada, é justamente a alimentação. Então, quando falamos de exercício físico, falamos de comida, falamos dessa comodidade, principalmente na questão alimentar, é necessário pensarmos em alimentação. Então, quando falamos em alimentação, existem vários paradigmas que estão por aí. Cada um deve pesquisar sobre justamente a alimentação e tudo que engloba alimentação para chegar à melhor conclusão possível. Porque o que engloba a alimentação? Existem várias formas de dieta. Claro, nutricionistas talvez seriam as melhores pessoas para falar sobre a alimentação como um todo, certo? Mas existem nutricionistas e nutricionistas, existem dietas e dietas e, enfim, várias outras coisas que podem influenciar na nossa alimentação. E não no sentido de, por exemplo, engordar. Engordar pode sim dar-se ao fato da alimentação, mas não somente. Somos seres integrais. Já falamos nisso no episódio passado sobre o paradigma quântico, então não necessariamente é só a alimentação nesse caso. Mas falando especificamente da alimentação, existem várias vertentes. Tem gente que come carne, tem gente que não come, tem gente que não come nada relacionado a animais, que venha de animal. Tem gente que só não come a carne do animal, tem gente que só come coisa crua, tem gente que só come fruta. Enfim, existem várias vertentes de alimentação. Qual está certa? Existe uma certa? Então é necessário pesquisar e as influências que ela vão ter justamente na performance do nosso corpo. E de que forma eu consigo me conectar justamente com esse autoconhecimento, com essas esferas espirituais? Qual que vai me fazer melhor? É necessário uma tentativa e erro ali, fazendo um teste, no mínimo, certo? Pelo menos pesquisar sobre. Se vai aderir é outra questão. E muita coisa que a gente não adiciona em alimentação, por exemplo, já falamos sobre a comodidade de receber o alimento na sua casa.
e somente comer. E muitas vezes esse alimento ele é totalmente processado, ou seja, ele não é natural, ele não vem justamente da terra, dos legumes, das frutas, das coisas que a terra nos proporciona, certo? E isso já muda totalmente a nossa performance, porque o que tem dentro de alimentos? Tem os nutrientes, as vitaminas e tudo mais, certo? Agora, esses alimentos totalmente processados, será que tem a mesma informação nutricional? Talvez não, certo? Outra coisa que não relacionamos, quem está fazendo esse alimento? Por mais que seja só esquentar, às vezes, porque ele já está pronto, está congelado, né? Mas ele foi processado em algum momento, ele foi colocado uma energia ali. E que energia foi essa? Entende? Então, isso são coisas que, se estamos buscando uma conexão espiritual, que é justamente uma conexão de energias, não tem como pensarmos na comida somente como matéria. Tem que equacionar a energia na questão. E não é só a energia do alimento. Obviamente, um tomate terá uma energia diferente de um ovo, que terá uma energia diferente de um limão. Não melhor, não pior, apenas diferente. Mas quando combina-se esse ovo com uma pessoa, manipulando ele e fazendo algo com ele, já existe uma magia ali também, certo? Então existe uma manipulação energética. E entenda a manipulação energética como apenas uma troca energética, e não necessariamente algo feito para o mal, mas é uma troca de energia que vai ficar. A pessoa vai deixar a sua energia ali de certa forma também. Então isso é importante equacionar. Por isso que, será que faz sentido só comermos comidas industrializadas, comidas fáceis, rápidas e gostosas? Obviamente, são muito boas, elas inflam o nosso desejo, elas satisfazem esse nosso desejo, mas será que é a melhor forma de eu atingir essa alta performance? Então é algo para questionar, pesquisar e ler sobre. Outra questão, totalmente relacionada com a alimentação, obviamente, é a falta de alimentação. E na verdade não é nem falta de alimentação, é justamente o jejum. Muito já se sabe sobre jejum, mas ao mesmo tempo, muito ainda fica meio místico sobre isso. Porque muitas pessoas não aceitam, não testam, não se questionam sobre. Mas, principalmente, pessoas, por exemplo, com vertentes religiosas fortes, estão com o jejum na equação. Pois Jesus Cristo jejuou. Então, se ele fez, será que é algo legal? Será que não? Só porque ele fez não quer dizer que eu tenho que fazer, mas é um grande exemplo, talvez, né? Então, é algo para se questionar. O que o jejum representa? O que ele pode trazer de benefícios? De que forma eu me sinto quando jejuo? Existem formas de jejuar intermitentemente, existem formas de jejuar por longos períodos. Claro, tudo isso tem as suas influências, as suas formas, as suas consequências também, mas a questão é sempre pesquisar sobre, experienciar isso e ver de que forma isso vai te ajudar. Não cabe a nós, novamente aqui, chegar e falar todos os benefícios e todas as coisas, pois não necessariamente somos especialistas em todas essas questões. Podemos ser experienciadores, mas não necessariamente especialistas, certo? Então, nós saberemos o que é melhor para nós mesmos, com certeza, através da experiência. Mas essa experiência pode sim ser embasada em informações técnicas, científicas, enfim, de especialistas e outras pessoas que é justamente dessa área. Então o jejum é algo super importante para atingir essa alta performance. Porque, imagine comigo, se essa alimentação, ela é uma energia também, e eu consumindo essa energia, ela vai alterar a minha energia como um todo. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Quanto melhor a minha alimentação, melhor a energia que eu vou ter para dispor no meu dia a dia, certo? Quando eu jejuo, eu não só estou deixando de ingerir novas energias que podem me ajudar, mas também deixando de ingerir energias que podem me prejudicar. E justamente fazendo uma limpeza do sistema para essas energias que já estão aqui, talvez até paradas, poderem seguir o seu caminho. Entende? Então, é apenas uma visão, é apenas uma vertente de como o jejum pode influenciar o nosso dia a dia. Então, talvez o fato de eu não precisar comer pode me trazer mais produtividade. Eu não
invisto tempo fazendo comida, me preparando, comendo e fazendo digestão, né? Tem essa opção também. Tem a opção de o fato de eu não estar comendo, meu corpo está funcionando de uma maneira diferente, que talvez me traz mais esse foco. Então são questões que, experienciando o jejum, você consegue chegar a essas conclusões, não só apenas através da experiência, mas da opinião de especialistas também, certo? Outra questão totalmente relacionada à alimentação é o que dizem da higiene do intestino. Pois o intestino a gente já sabe que é basicamente o nosso segundo cérebro. Então imagina que o intestino delgado, ele tem o papel de absorver os nutrientes. E depois que tudo isso é feito, o intestino grosso acaba se livrando do que não é mais necessário. Mas quando a gente consome um alimento, obviamente ele precisa ser utilizado todos os nutrientes e logo em seguida despejado, certo? O tempo que isso vai demorar pode variar, com certeza, vai variar, dependendo do alimento, dependendo de algumas questões ali. Mas a questão é, a cada momento que eu me alimento, existe um momento de eu ir ao banheiro, ou pelo menos deveria haver. Então se eu me alimento 5, 6, 7 vezes por dia, e eu vou no banheiro somente 1 ou 2 vezes, ou até não vou no banheiro nesse dia, talvez algo não está muito certo. E pensando que o intestino é nosso segundo cérebro, se lá eu tenho apenas comidas podres, porque não se engane, depois de várias horas essa comida no teu sistema, depois de ser absorvidos os nutrientes que conseguiu, obviamente ela vai apodrecendo. E é justamente por isso que ela precisa ser deixada embora, porque senão ela vai apodrecendo ali dentro, não necessariamente vai apodrecer você. Obviamente o sistema tem várias formas de contra-atacar isso, é muito mais complexo que isso, mas ainda assim existem comidas podres, coisas inúteis no seu cérebro. E o que isso acarreta? Pensando a nível cérebro, pensamentos inúteis, apenas informações inválidas, que não são verdadeiras. Isso não te ajuda muito. Então no teu segundo cérebro, a analogia é justamente essa. Terão comidas inúteis, terão informações inúteis ali. Então é necessário fazer essa higiene e fazer esse intestino funcionar melhor. Através de alimentação? Talvez. Através do jejum? Talvez. Através do próprio exercício físico e de todas as outras vertentes e de várias questões, talvez até emocionais, psicológicas? Com certeza. Então é necessário pesquisar. Novamente, aqui é provocar a curiosidade para então buscarmos e refletirmos sobre esses assuntos com informações de especialistas, com informações, até pessoas não especialistas podem nos dar informação muito valiosas. Pô, isso aqui, depois que eu comecei a fazer tal coisa, começou a ajudar o meu intestino a funcionar melhor. Agora eu vou no banheiro mais vezes. Pô, legal. Por que será que isso funciona? Será que existe uma explicação científica? Talvez sim, talvez não. Mas e se funciona experiencialmente? E a princípio não tiver nenhum efeito colateral? Será que é tão ruim assim? Então, é necessário avaliar essas questões também. Entrando agora em outras vertentes, obviamente, temos uma lista indiscutível de coisas que podem nos ajudar. Quando falamos em higiene, também fala-se muito da higiene do sono. Então é outra coisa para levarmos em consideração. Para atingirmos essa alta performance que estamos querendo, atingirmos essa conexão interior, exterior e essa conexão espiritual, é muito importante também o sono. Pois através do sono é que a gente consegue consolidar várias coisas que aconteceram durante o dia. É quando o nosso corpo ele dá uma desligada de certa forma e dá uma recalibrada para voltar no outro dia, no sentido de descansar e conseguir focar no outro dia. Pessoas que não dormem muito bem ou que precisam tomar algum tipo de medicamento para dormir, que isso significa que não dormem bem, pois nada consegue reparar um sono natural sem indução alguma. É um pouco complicado, porque o sistema como um todo ele não vai performar na sua melhor maneira. Isso não vai nos deixar conectar com justamente os pontos que estamos falando. E não só a nível espiritual, mas a nível diário. Aquele dia que é um pouco mais difícil, será que ele não foi um pouco mais difícil porque eu dormi mal? Será que não foi um pouco mais difícil porque eu me alimentei mal? Será que ele não foi um pouco mais difícil porque hoje eu fiquei sedentário? Entende como essas questões podem influenciar? Com certeza irão influenciar, mas para que lado irão? Obviamente é uma análise para fazer em cada caso. Cada caso é um caso.
Mas enfim, voltando ao sono. Então, de que forma eu consigo melhorar o meu sono? Já sabemos várias informações. Pô, o lugar tem que estar bem escuro, sem nenhuma luz. Pô, tem que ser bem escuro, legal. É legal não ficar perto de telas logo antes de dormir. Tem gente que fala 1 hora antes, meia hora antes, 2 horas antes. Enfim, não comer antes de dormir, até umas 3 horas, uma refeição pesada. Então, existem várias informações que especialistas estão passando e que cabe a nós pesquisarmos essas informações, aderirmos a elas e perceber, pô, quando eu fiz assim, quando eu dormi num ambiente totalmente escuro, totalmente silencioso, eu não usei a tela 1 hora antes, eu realmente não fiz uma refeição pesada 2, 3 horas antes de dormir, pô, foi bem melhor. Eu não acordei com o despertador, tive que acordar naturalmente porque era fim de semana, não tinha compromisso nenhum, enfim, pô, acordei bem melhor, descansado, disposto, lembrei do meu sonho e assim vai. Então perceba como isso tem a influenciar. Obviamente, o efeito cascata, os hábitos angulares são muito maiores. Obviamente, se você dormiu bem, você já acorda com uma predisposição para fazer talvez até um exercício físico, já acorda com uma predisposição para sair e estudar, já acorda com uma predisposição para sair e arrumar o seu ambiente, mudar a sua vida, desenvolver um novo hábito, enfim, várias outras coisas, onde que o oposto também é verdade. Uma noite mal dormida, talvez já te deixa predisposto a um dia ruim, já te deixa predisposto a uma visão negativa do dia, já te deixa predisposto a sair da rotina, já não ir fazer aquele exercício que você tem feito, já não comer tão bem, porque você está se sentindo mal, então você se alimentar de uma coisa gostosa, mas que não necessariamente é boa para você, já vai satisfazer de certa forma esse cansaço, esquece um pouco esse cansaço. Então são coisas a analisar e são coisas que cabe a nós ir implementando diariamente para gerar essa conexão consigo mesmo e, obviamente, essa conexão espiritual. Outra questão que muitas pessoas falam como ponto crucial da conexão espiritual, ponto crucial da conexão com si mesmo, é a meditação. Os fatores máquina da meditação, ou seja, as implicações no nosso sistema, no nosso organismo, mas do ponto de vista material, ponto de vista de funcionamento da máquina em si, já estão comprovados. Então, se o problema é que meditação era muito transcendental, era muito energético e viajante, aí já caiu por terra. Porque já existem vários estudos, várias vertentes que comprovam que a meditação ajuda em várias coisas na nossa vida. Nosso corpo em si, alteram vários processos do nosso corpo. Então, na visão máquina já está comprovado. Além disso, existem várias vertentes filosóficas, principalmente, que falam da meditação como ponto crucial para a conexão espiritual. Então, eles já tinham esse conhecimento há milhares de anos atrás, não falavam das benesses na máquina em si, talvez porque o paradigma deles era diferente. Não sei, apenas um questionamento que pode aparecer. Mas eles tendo essa ciência de que a meditação era tão importante e falando por milhares de anos, hoje está se comprovando cientificamente, através desses estudos, através dessas pesquisas, o poder da meditação, então só nos cabe no mínimo, ficar com a pulguinha atrás da orelha e pensar, bom, vai ver, meditação é realmente muito importante. Então, é algo para começar a experienciar. Mas qual tipo de meditação devo fazer? Faça todos. Veja qual encaixa melhor. Veja como você se sente após uma. Uma meditação guiada mais específica, ou uma mais genérica, ou uma dita atenção plena, uma meditação sem guiança alguma, apenas mantras no fundo, apenas sons da natureza, apenas o silêncio em si, no escuro, no claro, na natureza, dentro de casa. Faça testes, experiencie. Mas a questão é, fez uma vez? Não gostei. Mas, e todas as outras opções que podem se encaixar, tipos de meditação, lugares de meditação, como comentamos aqui, formas meditativas. Então, e aí? O que mais é isso? Entende? Então são questões que a gente tem que analisar. São coisas que, no mínimo, fazem parte desse todo, desse mundo inteiro de meditação, por exemplo. Então, simplesmente sentar ali 2 minutos e não conseguir ficar quieto,
É óbvio, é prática. É necessário praticar. Ninguém acordou um dia e simplesmente era o melhor em fazer o que faz. É uma construção, muito provavelmente de longo prazo. E principalmente, como falamos inicialmente, os benefícios desses hábitos é justamente a longo prazo. Grande maioria dos benefícios vem a longo prazo. O exemplo do exercício físico. Ir à academia. Você vai na academia um dia, você faz lá a série, puxa os pesos, tudo certinho. Chegou em casa, mudou alguma coisa? Provavelmente não. Provavelmente você não vê impacto nenhum no seu corpo. No segundo dia, mudou alguma coisa? Provavelmente ainda não. Primeira semana, talvez ainda não. Talvez depois de mês, você vai começar a perceber, pô, ok, defini um pouco aqui, aumentou um pouco ali, legal. Mas é depois de um mês de trabalho duro às cegas, basicamente, porque você não estava vendo impacto algum. A alimentação, mesma coisa. Bom, mas o alimento orgânico ele é mais caro, então será que eu vou fazer isso e tal? E daí você come um dia e talvez não percebeu diferença alguma, ou talvez até o dia foi pior, mas será que foi por causa do alimento ou por causa de todos os outros hábitos? Porque daí você comeu alimento orgânico, mas logo em seguida já se entupiu de doce, já se esqueceu de fazer exercício físico, nesse dia já não meditou, obviamente não jejuou, certo? Só ficou em pensamentos tóxicos o dia todo, sentiu-se mal por causa de algumas situações que... Entende? A complexidade que pode ser não é um fato isolado, é integralidade. São todas as coisas somadas que vão trazer os benefícios. Agora imagina se você está somando exercício físico com alimentação saudável, com jejum aqui e ali, com meditação diária e sono, o intestino, enfim, tudo isso. Será que os hábitos angulares ou até os efeitos cascatas não serão um pouco melhores? É no mínimo questionável, certo? Então, meditação é algo também importante para pesquisarmos sobre, experienciarmos e, enfim, nos conectarmos com essa informação também. Dentro da meditação, já temos um outro fator que irá influenciar a nossa vida de maneira positiva, que é a respiração. A respiração é um fator que já demonstra o inconsciente em nós, porque comumente não paramos e analisamos a nossa respiração, como ela está diariamente, nas situações. Em uma situação em que eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de angústia, enfim, pode ser do trabalho, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar, de que forma a minha respiração está? Isso vai impactar diretamente no funcionamento do meu corpo. A meditação, sim, tem muito a ver com a respiração, mas não é necessário estar em estado meditativo para você prestar atenção na sua respiração. Só um momento, acordou, enfim, acabou de comer, acabou de fazer algo, enfim, tem algum tempinho? Pare e analise a sua respiração. Faça uma respiração profunda. Quantas vezes fazemos essa respiração profunda por dia? E os impactos que ela tem na nossa vida. E não só a longo prazo, mas a curto prazo. Muito se fala da respiração, meditação como um todo também, em combate da ansiedade, por exemplo. Então, a respiração pode ser uma maneira inicial de se lidar justamente com esse ponto, certo? Então é necessário pesquisar formas de respiração. Existem inúmeras maneiras de fazer uma respiração. Existem inúmeras técnicas de respiração. E paramos analisando, mas eu já sei respirar. Se eu não soubesse, estaria morto. Mas é essa a questão. Você está fazendo de maneira inconsciente. E você perceber de que maneira isso está sendo feito, será que isso não é um fator que está deixando o seu dia mais pesado, deixando as suas emoções mais inconstantes, deixando justamente o seu funcionamento em uma performance bem pior? Então, a respiração, principalmente a profunda e consciente, e inspirar por algum tempo, expirar por o outro número X de tempo, enfim, isso é muito importante. Então, a respiração também trará vários benefícios para a nossa vida. Outra questão que muito se fala é a leitura. De que forma a leitura em si tem a nos impactar? Porque, em teoria, a leitura, sim, é algo bem físico. É feito através dos livros físicos ou formas físicas de ler, enfim. Então, isso é mais para o nosso cérebro racional, nosso mental. E isso é necessário também desenvolver.
Então, o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o mental, o espiritual, todos eles estão interligados. E eles fazem parte justamente dessa máquina física que temos aqui. Então, é necessário essa leitura para desenvolver justamente o nosso raciocínio lógico, melhorar o funcionamento do nosso cérebro, ou as coisas que englobam isso, certo? E, obviamente, irá nos auxiliar na expressão. Quando quisermos nos expressar, teremos maior controle sobre os vocábulos e como utilizar em situações X, Y, Z para não ser mal entendido, certo? Muitas vezes a gente acaba falando algo e as pessoas não entendem a gente da forma que esperávamos, justamente porque estamos usando as palavras incorretas, certo? A gente talvez não saiba tão bem fazer o uso da linguagem da maneira que deveríamos. Ah, mas é culpa da escola, eu nunca gostei de português mesmo. Beleza? Mas, e aí? O que você vai fazer para mudar isso? Então, ficar olhando para trás e culpando alguém é muito fácil, ou algo, nesse caso, certo? Então, acaba sendo muito fácil. E dentro dessa leitura, entra também o estudo. Então, o estudar como um todo, se desenvolver como um todo. Porque quando o nosso chefe chega pra gente e fala, ó, se você tá buscando aquela promoção, legal, bacana, mas preciso que você se desenvolva nessa área aqui, ó. Faça esse curso, essa especialização, e então no outro dia você está matriculado na faculdade, no curso, não sei o que, enfim, você dá um jeito. Mas quando é por você, pra você, sem ninguém te pedir, por que a gente não faz? Por que é tão ruim num sábado, num domingo, a gente sentar e estudar algo que a gente goste, não algo que foi mandado a gente fazer, independente se a gente gosta ou não, porque entende que se eu estou trabalhando nessa área, eu, em teoria, gosto dela. Enfim, pode ser que não, mas enfim, em teoria pode ser que sim. Então, quando vamos estudar algo de nosso gosto, por que é tão difícil fazer no sábado, no domingo? Ou, na verdade, é difícil? Por que temos essa crença, se for? Então, é algo necessário para avaliarmos, porque os benefícios da leitura, do estudo, eles estão escancarados na nossa frente. É impossível você ignorar esses benefícios, certo? E justamente a reflexão que estamos trazendo aqui, como um todo, como sempre trazemos, ela é baseada em leituras, em estudos. Caso contrário, não tem como você fazer uma reflexão. Na verdade tem, obviamente. É só você parar e começar a refletir sobre. Mas se não é algo que você tem muita informação sobre, você não vai conseguir chegar a essa conclusão. Por exemplo, podemos olhar para a grama verde e falar, pô, que reflexão legal, a grama é verde, certo? É meio óbvio que a grama seja verde, então não precisamos refletir muito sobre a grama ser verde. Podemos refletir sobre o que faz a grama ser verde e às vezes ela perder essa coloração quando ela está morrendo e tal. Então entramos em uma reflexão sobre ciclos, sobre vida, sobre morte e coisas experienciais de certa forma, certo? Mas talvez não conseguiríamos especificar exatamente o porquê da grama ser verde, porque talvez nos falte um pouquinho de conhecimento de biologia. Então, ali encaixa-se o estudo sobre biologia para chegar a essa conclusão, se assim quisermos. Obviamente, não precisamos saber de tudo. Podemos saber apenas algumas questões, ou até não nos identificarmos tanto com o estudo de biologia, mas alguém irá se identificar. Mas entenda que a reflexão, o estudo, a leitura, elas estão de certa forma conectadas, e principalmente o estudo e a leitura estão conectados nessa alta performance que estamos falando aqui, como um todo, certo? Acabamos de usar o exemplo da grama e da natureza em si e esse conhecimento de biologia. É inevitável que, como seres humanos, somos partes da natureza. Isso, independente de qual vertente de paradigma, de crenças que temos, ela se encaixa em todas, basicamente. Porque, basicamente, todo mundo fala que viemos da natureza. Alguns falam de uma forma, outros falam de outra, mas é inevitável essa comparação e essa relação de ser humano com a natureza. Logo, se somos partes da natureza, não faz sentido algum para executarmos nossas funções da melhor maneira possível, seja alta performance, sem o contato com a natureza, sem o contato com essa essência, com esse lugar de onde viemos.
Hoje em dia é muito comum ficarmos longe da natureza por períodos grandiosos. Por exemplo, semanas, meses. Quem mora em praia, beleza, talvez vai todo dia na praia, ou dia sim, dia não, toda semana, enfim, tem um contato melhor, pelo menos visual, se não realmente físico. Mas a questão aqui é o contato físico e não só visual. Mas enfim, quem mora em grandes cidades, principalmente, cidades pequenas talvez é um pouco mais fácil, mas em grandes cidades principalmente, acabamos cada vez mais nos afastando da nossa natureza, logo nos afastando da natureza. Por quê? Se somos parte da natureza, obviamente faz sentido que tenhamos contato com essa natureza para nos conectarmos com essa nossa essência. E essa nossa essência, indiferente de quais sejam os benefícios físicos, elas sim vão, de uma maneira inconsciente, trazer várias conexões com nós mesmos, certo? Se é um autoconhecimento e eu sou relacionado com a natureza, faz todo sentido esse contato com a natureza. Sem falar que, novamente, do lado máquina, do lado apenas material, já está também comprovado todos os benefícios de contato com a natureza, de pisar na grama, pisar na areia, pisar na terra diariamente, ou até ir para uma trilha ou para o mar, enfim, e esse contato com a natureza, de que forma isso impacta no nosso sistema como um todo. Então é necessário dar uma pesquisada, porque se você não mora perto da natureza, ou até se você não gosta muito da natureza, porque tem bicho, porque tem isso, porque é aquilo, porque é frio, porque é quente, porque é seco, porque é molhado, enfim, sempre tem um porquê de não fazer, de não gostar. Talvez essa pesquisa vai contrabalancear falando, pois é, a natureza pode ter bastante bicho ali e tal, mas os benefícios são muito maiores. Eu me sinto muito melhor quando eu realmente voltei da praia. E não é só a questão de estive na praia, esqueci de todos os meus problemas. Porque isso também é muito fácil de acontecer, certo? Queremos passar a vida toda na praia e ficar tranquilo, sem precisar estudar e tal, mas você pode ir pra praia, pode estudar na praia. Pode ir pra praia, pode fazer um exercício na praia. Pode melhorar a sua alimentação na praia. Pode meditar na praia. Entende? Então, todas essas questões, elas estão novamente conectadas, certo? Outra coisa muito importante para o nosso desenvolvimento como um todo é o ambiente e as relações que nós temos. Já falamos sobre isso, apenas mencionar vagamente aqui, que justamente o nosso ambiente ele vai moldando a gente de alguma maneira. Já dizem várias pessoas que você é basicamente as 5 pessoas que você mais convive, certo? Então você vai replicando esses comportamentos do ambiente e das relações que você está tendo. Então, é necessário olhar para esse lado também. Quais ambientes estou frequentando, quais relações estou tendo. E como ambiente, não pense só, festa, o trabalho, porque esse ambiente tem pessoas XYZ, mas o ambiente em si. Quais os móveis que estão nesse ambiente? Quais os símbolos que tem nesse ambiente? Quais as cores que tem nesse ambiente? Como eu me sinto nesse ambiente, independente de ter pessoas ou não? Entende? Lembre que estamos falando do lado mais abstrato da coisa. Então, tem essas energias. É necessário olhar para isso e constantemente, porque essas energias, em última instância, são apenas o que existe, certo? O experimento mostrou, falamos nisso no episódio passado. Mas, se elas estão ali o tempo todo e eu só presto atenção aqui ou ali, ou no momento ritualístico do meu dia, todo aquele outro resto do dia está vindo essa informação, eu estou recebendo ela, mas está indo para o inconsciente. E já debatemos bastante sobre o poder desse inconsciente. Então é necessário olhar para esse lado também. Um outro ponto importante, que geralmente está relacionado a ambientes e relações, é o fator música. O fator música é muito importante porque quando entramos em música, entramos em arte. Quando entramos em arte, entramos em cultura. Quando entramos em cultura, entramos sim em moldar a sociedade. A sociedade é moldada através da cultura, com certeza. Com certeza absoluta. É só você olhar como as músicas, os filmes e todas as obras literárias, elas vão, de certa forma, nos mostrando de que maneira a sociedade em que o artista, o autor, enfim, está inserido. Por exemplo,
época de ditadura militar no Brasil. As músicas como eram? Todas, talvez não todas, obviamente, mas grande parte das músicas que surgiram eram de certa rebeldia, de certo desconforto, inconformidade com a situação que estava acontecendo. Então, é só mais um exemplo de como a música ela reflete justamente a cultura. E refletindo a cultura, ela não só reflete o que está acontecendo, mas ela influencia no que pode acontecer. Pare e analise. Músicas, hoje em dia, elas fazem parte da nossa rotina a todo momento. Todo momento temos música por perto. E o problema disso é que grande parte do dia estamos ouvindo música como maneira de entretenimento. Estamos ouvindo música como apenas um som ambiente para o que está acontecendo. Ou seja, não estamos prestando atenção na música. Logo, não tem por que eu analisar qual a qualidade dessa música, porque eu nem estou prestando atenção nela. Mas se você estudar um pouquinho mais, você vai perceber que principalmente o nosso inconsciente, o nosso cérebro, da maneira que funciona a consciência, o inconsciente ele não está nem aí se você está focado ou não. Ele pega toda essa informação, ele joga ela para dentro e ele vai botando na equação de crenças, equação de filtros, equação de paradigma que você tem. Então, que tipo de música você tem escutado? Não o tipo de música que você conscientemente vai lá e coloca e fica ouvindo e cantando junto. Pode ser também, é necessário. Mas principalmente os momentos em que você não está prestando atenção. Ah, a rádio fica ligado lá no trabalho, a gente fica ouvindo música. Que tipo de música? Ah, não sei, é a rádio. Pois é. Basicamente, o que você está dizendo é a rádio, as pessoas que estão lá na rádio, fazendo isso, fazendo o trabalho delas da melhor maneira que elas conseguem, mas elas podem não ter esse tipo de conhecimento e não se importar por esse tipo de conhecimento, elas estão sim moldando culturalmente a cabeça de várias pessoas e moldando culturalmente a cabeça de várias pessoas, inclusive delas mesmas, inconscientemente e indiretamente estão moldando a cultura como um todo. E daí fazendo todo esse modelamento de cultura, onde é que entra as crenças aí? Onde é que entra os paradigmas aí? É só parar e analisar um pouquinho. O que a grande maioria das músicas de hoje em dia populares, obviamente populares, que estão famosas, que estão estourando para tudo que é lado, do que elas falam? Quais são os problemas que elas levantam? Ou as soluções que elas trazem? Será que tem alguma? Será que não? Quais tipos de problemas? São problemas realmente relevantes? Não no sentido de, mas eu tenho esse problema. Mas será que é um problema realmente relevante no sentido de irá ajudar a todos? Ou somente a mim? Ou até a ninguém? Vai piorar a situação. Então tem que parar e analisar com um crivo muito mais aguçado. Porque, novamente, mas ela tá falando de um problema que eu tenho, que é um problema de relacionamento. Legal, ela tá falando de um problema de relacionamento. Mas a música, a arte como um todo, refletindo uma cultura como um todo, falar de problema de relacionamento, será que é só isso que a cultura tem? Não estamos questionando a gravidade de um problema de relacionamento, mas sim questionando a forma como a arte influencia a cultura como um todo e o paradigma vigente individual e coletivo. Então, olha a complexidade de uma música. Pare e olhe lá para trás. Como era utilizado música? De que maneira? Quais as letras, se tinha letra? Se não tinha letra, quais os sons? De que maneira você se sente? Quando você ouve uma música X, uma música Y, você fica eufórico? Pô, legal. Mas daí a letra tá falando pra você esquecer de tudo, esquecer da vida e só curtir que amanhã a gente vê o que dá. É óbvio que você vai ficar eufórico. Você tá esquecendo de tudo? Tá jogando tudo embaixo do tapete? É óbvio. Ou até aquela música que te deixa mais na fossa ainda. Por quê? Porque ela tá falando que tudo é uma bosta, que tudo é uma merda, que a vida não tem o que fazer, e sem a pessoa X, e sem a coisa Y, eu não vou conseguir ser feliz, e é isso aí, mas é assim mesmo e tal. Então é óbvio que isso vai acontecer. Certo? Então é necessário analisar isso e pesquisar um pouco mais a fundo. Ainda falaremos bastante sobre música por aqui. Enfim, dentre todas as coisas que listamos, tem várias outras. Por exemplo, uma muito importante, oração. Oração é muito importante. A cada frase que falamos é uma oração, de certa forma. Então, estamos
vocalizando uma energia. Lembre, estamos falando do lado da energia das coisas, se conectar com o lado das energias, embora grande maioria disso aqui sejam ações, obviamente, físicas e, de certa forma, até simples, porque se você parar para analisar, principalmente a respiração, a oração que vamos falar um pouco mais, até o jejum, até o contato com a natureza e as músicas em si, principalmente, são coisas altamente simples de se fazer. A música só muda a música. O jejum, só não comer. Ah, mas vou ficar com fome e tal. Não, beleza. Complicações. Mas o fato de jejuar é só não comer. É muito simples, certo? A respiração pode ser 2 minutinhos. Só para parar e analisar. Rapidamente, certo? Contato com a natureza é ficar ali parado. Em contato com a natureza por alguns minutos. Entende? Então são coisas muito simples. A oração mais conhecida de todos, o Pai Nosso. Ah, mas o Pai Nosso é da igreja e tal. Não, o Pai Nosso não é de igreja nenhuma. O Pai Nosso é apenas uma oração. Se usam em igrejas XYZ, aí é uma outra questão. Mas é apenas uma oração. Ah, mas eu não... Beleza, faça outras orações. Mas se conecte com essa energia que a gente vem, certo? Porque dessa forma, você vai se conectar com a fé. E a fé, sim, é algo que a gente pode se conectar porque a gente não sabe que existe, logo temos fé. A gente acredita que pode ser melhor e que tudo mais. Só que, independente de ter essa fé ou não ter essa fé, no sentido de saber ou não saber, somente acreditar, é inevitável que, como já vimos lá nos experimentos, em última instância é uma onda. Se é uma onda e é tudo a mesma coisa, então tem um todo que engloba tudo. Se tem um todo que engloba tudo, muitas religiões chamam de Deus, outras religiões chamam de outras coisas, outras pessoas falam outras coisas, não interessa o nome, mas é uma questão que tem algo ali por trás, e você fazendo essa oração, principalmente de maneira de agradecer, você está se conectando com essa energia, e já tem estudos provando o poder da gratidão, já tem estudos provando o poder da fé em si. Então, pesquise um pouco mais. Não tenha preconceito porque você não é religioso, porque você não gosta da religião X, Y, Z e tal, porque você acha que cristão é tudo isso, e que evangélico é tudo aquilo, e que não sei o que. Esses são os seus conceitos prévios, que provavelmente, possivelmente, são preconceituosos. Então, analise friamente, de preferência, porque contra fatos não tem argumentos, certo? O fato é frio. A gente coloca a emoção que a gente quiser nesses fatos. O outro ponto que é de extrema importância é a água. A gente já sabe que grande parte do nosso corpo é água, a gente já sabe que a água realmente influencia no funcionamento do sistema, então, enfim, não tem muito o que dizer sobre isso, mas caso não saiba os impactos de água no seu sistema, em você como um todo, então é melhor dar uma pesquisada sobre isso também, né? Se não levanta a pulguinha da orelha o fato de a gente ser mais de 70% água. Mas enfim, o fato da água é muito importante porque é algo, novamente, extremamente simples de se fazer. É só ir lá e tomar água. Mas é necessário pesquisar cada vez mais profundamente sobre as coisas, porque até o fato da água, a água dita mineral, talvez não é a água essencial, a água perfeita para nós bebermos. Então é necessário pesquisar um pouco mais e o que significa tomar água e que tipo de água eu estou tomando e de que maneira ela está impactando o meu sistema. Será que ela é a água mais alcalina que existe? Só porque ela é mineral, só porque ela é potável, não quer dizer que ela é alcalina, que ela vai me fazer bem pra caramba. Ah, então, não vou mais tomar água porque a água mineral não faz bem. Não. Aí também é uma autossabotagem tremenda, certo? O que você pode fazer sobre isso? É a mesma coisa da linguagem que a gente falou. Ah, a escola não me ensinou bem, não gostava também. Tá, e aí? E vai fazer o que sobre isso? Entende? Então, em primeira instância, é muito mais fácil, obviamente, consumir a água de uma maneira consciente que ajudará no funcionamento do seu sistema. Perfeito? Em outra instância, obviamente, pesquisando sobre água, chegando a conclusões e vendo o que dá para você fazer em relação a isso para justamente melhorar a qualidade da sua água. Então é algo de extrema importância e altamente simples. E perceba que após o episódio de hoje, já temos muito mais questionamentos sobre várias coisas do nosso dia a dia, sobre várias questões que vão influenciar de uma maneira ou de outra maneira. Obviamente,
não tem como mencionar todas as questões que podem influenciar, que podem aumentar esse nível de conexão de nós com nós mesmos. Mas, no mínimo, o que trouxemos aqui, o que refletimos sobre hoje é engrandecedor, certo? Apenas recapitulando. Iniciamos falando sobre os conceitos prévios que temos e é necessário olharmos para esses pontos, nossos preconceitos, para fazer essa análise de saber onde estamos indo, porque as nossas crenças estão nos liderando para lá, assim como saber onde queremos chegar, sabendo o que é o conceito de autoconhecimento, reconexão espiritual para mim, eu sei como ajustar a minha rota para chegar lá, certo? Mencionamos exercício físico, alimentação, jejum, higiene do intestino, higiene do sono, meditação, respiração, leitura, estudo, até a própria reflexão, contato com a natureza, ambiente e relações, música, oração e a gratidão em si, e a água que estamos tomando e a quantidade que estamos tomando. Então perceba que são vários pontos que, no mínimo, temos algum conceito prévio sobre, alguma crença, diferente se ela é embasada em estudos, em experiências, mas enfim, já temos esses preconceitos. E é justamente questionar eles. E caso não tenhamos, ou pelo menos após esse episódio, estamos olhando com um olhar mais aberto de pois é, eu acho isso, mas na verdade nunca pesquisei sobre isso, então pode ser que o que eu acho, ele não está muito atualizado não. É justamente esse o ponto que queremos trazer aqui, esse questionamento, essa abertura para iniciar um novo processo. E após o episódio de hoje, com certeza essa abertura, esse processo, essa transformação dá mais um passo. É importante sempre analisar esses conceitos prévios que temos e tentar buscar um aumento de conexão de si consigo mesmo, modelando justamente toda a nossa realidade, seja de hábitos, de crenças e aumentando cada vez mais essa conexão espiritual. E se você chegou até aqui, encaminhe esse episódio para alguém que precisa desse conhecimento, dessa reflexão. Por hora, seguimos refletindo e indo.